Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O presidente Temer sancionou um projeto que legaliza os incentivos concedidos pelos estados dentro da guerra fiscal. O projeto torna legais e permite que vigorem por mais 15 anos praticamente todos os incentivos fiscais dados para atrair empresas. Hoje, para o incentivo ser concedido, o Conselho de Secretários da Fazenda tem de ser unânime. Como os incentivos foram dados sem essa aprovação, são todos ilegais. Essa proposta traz algumas questões que o Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai discutir com os deputados Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, e Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo. Deputados, de certa forma, essa nova lei, ela prorroga por mais 15 anos a guerra fiscal. Não, deputado Isalci? Não, ela não prorroga a guerra, ela equilibra os estados, porque muitos estados não praticavam essa questão do incentivo. Estavam sendo prejudicados. No caso especial do DF, por exemplo, Goiás, por exemplo, que é o nosso mais próximo vizinho, estava levando todas as empresas, causando, evidentemente, a diminuição de arrecadação e geração de desemprego. O Brasil hoje talvez seja um dos estados que tem o maior desemprego no país. Então, isso aí é justiça tributária. Nós vamos poder dar os mesmos incentivos dados para os estados da mesma região. Então, o DF, a partir de hoje, tem uma nova esperança de recuperar as empresas que perderam e trazer novos empreendimentos. Até 15 anos, depende da atividade. Aqui, no caso, são 8 anos, porque a maioria é atacadista, varejista, são 8 anos. 15 anos é mais para a indústria, né, de algumas atividades. Então, varia de 15 anos, 8 anos, 5 anos, 3 anos e 1 ano. Depende da atividade e tal. Mas é justiça tributária. Nós temos ainda um impedimento aqui. Aqui, o nosso Ministério Público é vinculado à União. Nos outros estados, o Ministério Público é vinculado ao Estado. Então, os demais estados estavam dando incentivo e não estavam sendo provocados pelo Ministério Público. Aqui não. Todo incentivo foi tentado aqui desde 2004. No dia seguinte, o Ministério Público entrou com ação. O Supremo já tinha julgado inconstitucional, como você disse, mas não tinha publicado o acórdão. Publicado esse acórdão, teria quebrado todas as empresas. Então, foi importantíssima essa medida. A lei agora tem um novo modelo, não é mais unanimidade do CONFAZ, tem um novo percentual, 2/3 e 1/3 da região. Isso vai facilitar, porque não é guerra fiscal. Isso aí é evidente que o Brasil é muito grande, cada região precisa realmente de alguns incentivos, senão vai todo mundo para o centro-oeste, para o sudeste, e norte e nordeste teria prejuízos imensos. Então, é mais justiça tributária. Agora, essa guerra fiscal, ela acontece por falta de uma política, de uma reforma tributária. Se tivesse uma reforma tributária, nós não teríamos essa guerra que estamos enfrentando desde os anos 90. Então, deputado Nelson Marqueselli, São Paulo e os estados industrializados eram completamente contra essa medida. Em especial, São Paulo e os estados industrializados e o Ministério da Fazenda eram contra essa medida que o deputado Isalci Lucas se referiu, que é a possibilidade de, além dos estados que já praticavam essa medida de conceder incentivos para atrair empresas, que os outros estados também agora possam aderir sem nenhum impeditivo legal. Quer dizer, como é que o senhor vê? São Paulo pode perder empresas, pode perder arrecadação, como é que o senhor vê essa questão? O estado deve aderir? Como é que o senhor vê essa questão? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou ao lado do Alcir, que é um belo deputado aqui do Distrito Federal. Mas, como paulista, minhas preocupações são grandes. O país começou por São Paulo. Quase que todo o berço, toda a matriz, toda a saída das indústrias são feitas em São Paulo. O interior de São Paulo é muito forte. Mas está na hora um pouquinho da gente ceder um pouco para o país. Eu tenho falado sempre isso. São Paulo é um estado rico, forte, mas se a gente puder já, nessa reforma fiscal que nós vamos fazer, essa tributária, que é importante, aí iguala todo mundo. Acaba essa, entre parênteses, essa guerra fiscal, certo? Nós estávamos perdendo para o Paraguai. Se nós não fizéssemos rapidamente a reforma trabalhista que fizemos, a previsão desse ano é para quase 1.000 indústrias brasileiras no Paraguai. Foram 132. Nós teríamos 1.000 para lá.
Então, é muito importante, aí eu quero parabenizar aqui o presidente Temer, é muito importante ter tudo que ele fez, certo? Ele não ficou enrolando, porque isso já vem há 8 anos ou até mais enrolando, entendeu? Cada vez mais esse tira daqui, põe para lá de indústrias no país inteiro. E geralmente é São Paulo que perde. Mas agora, tendo regulamentada, o governo paulista terá condições de contrabalancear essa cessão que está sendo feita na guerra fiscal. E vai nos ajudar também a fazer a reforma fiscal. Quanto mais rápido o Raul está cuidando, o deputado Raul, quanto mais rápido nós fizermos a reforma fiscal, vai equilibrar a oportunidade de ter isso no Brasil. A tributação no Brasil é muito alta. Se nós não reduzirmos custos, e a trabalhista é um custo altíssimo, se nós não reduzirmos custos, nós fatalmente, na reforma fiscal, nós vamos ter um peso muito pesado em cima das indústrias, comércio, em cima dos empresários brasileiros, e que nós não queremos. Tanto eu e o Ciro não queremos. Nós queremos que os empresários comecem a pagar uma alíquota menor, com uma programação descendente, para a gente poder ter, no futuro, melhores salários, melhores empresários, melhores retornos. O Estado é muito pesado. Nós temos que fazer com que o Estado fique mais leve para todo empreendedor brasileiro. Lamentavelmente, ele é pesado. Deputado Zossi, quando a gente fala em incentivos, a gente fala em... existe um regramento para que eles sejam concedidos, mas existe uma diminuição de arrecadação. E a gente está passando por um momento de crise fiscal não só com a União não conseguindo pagar suas contas, como dos estados e municípios. Quer dizer, aderir a um programa de diminuição de arrecadação para atrair mais investimentos, compensa essa troca? Olha, nós estamos num caso seríssimo agora, que é a questão do desemprego. Nós estamos com quase 14 milhões de desempregados no país. Então, isso também é fruto do excesso de tributação e evidentemente, que vem sonegação. Quando a carga tributária passa a ser abusiva, há uma tendência muito forte, né, da informalidade e tudo mais. Então, eu acho que essa medida, ela vai beneficiar sim, né, vai aumentar a questão do emprego e evidente que vai contrabalançar alguns estados que estão passando por dificuldade. Porque incentivo fiscal, primeiro, por que 15 anos, por que 8 anos? Porque nenhuma empresa tem planejamento, não acontece da noite para o dia. Ninguém faz uma planta e instala uma indústria e vai embora ou volta no ano seguinte. Não, isso tem um planejamento para 15 anos, 20 anos. Então, primeiro, a questão da segurança jurídica. O que estava faltando nesse país é segurança jurídica. Nenhum empresário investe se não tiver segurança jurídica. Então, isso aí estava sendo contestado no Supremo. Então, agora as pessoas vão poder investir. Segundo, o que os estados precisam fazer, muitas vezes não é questão de alíquota de imposto. Também a alíquota é importante, porque nós temos aqui em Brasília, por exemplo, e Goiás, uma diferença que é 18, Goiás é 3,5, 14,5 de diferença. Óbvio que o empresário vai para Goiás, até porque Brasília talvez seja tem o terreno mais caro do país, o metro quadrado mais caro do país. Ninguém vai pagar aqui se ali é só atravessar a pista no estado de Goiás, é de graça. Então, o que os estados precisam programar é infraestrutura, isso é fundamental. Nenhuma empresa vai se instalar num local que não tem infraestrutura nenhuma. Nós temos aqui o Polo JK, que foi feito em 2004, que as 2 empresas que estão lá funcionam com gerador até hoje. Por isso que foi todo mundo para ir embora para Goiás também. Então não basta o incentivo, tem que ter infraestrutura, tem que ter financiamento. Os bancos de fomento, tem que, né, o BRB aqui, por exemplo, é um banco de fomento, tem que incentivar o crédito, né, e segurança jurídica, que é fundamental. Então não é somente imposto, mas eu tenho certeza, quanto mais empresa, né, maior arrecadação, mesmo com uma taxação menor. Porque às vezes você abusa muito do índice de imposto e as empresas vão embora. Então agora mesmo, recentemente, nós perdemos 150 funcionários da Souza Cruz, que aumentaram aqui 10% do CMS de cigarro. As pessoas estão indo para Valparaíso, que é só atravessar a pista, estão comprando lá sem nota, porque lá tem 10% a menos, e vendendo aqui sem nota fiscal. Nossa. Então isso gera, né, contrabando, gera informalidade e tudo mais. Então, eu tenho que também parabenizar o governo, porque essa decisão do Supremo já tem mais de 10 anos. Só não tinha sido publicado o acordo. O Supremo estava esperando essa casa, que tinha essa obrigação
de fazer. E o Temer teve essa ousadia, como fez com a reforma fundiária também, que está há 20 anos aqui, a reforma do ensino médio estava há 10 anos. Então é mais uma medida importante para o país, em especial para o DF. O DF não ia sobreviver nos próximos 10 anos se não tivesse aprovado essa lei. Deputado Nelson Marcheselli, São Paulo sempre se recusou a participar da guerra fiscal, tentando negociar com essas vantagens que o deputado Isalci Lucas exatamente apontou. São Paulo tem uma tremenda infraestrutura instalada, né? O Estado praticamente todo tem todos os recursos instalados. E, ao mesmo tempo, é um Estado que tem mantido um certo equilíbrio fiscal. Quer dizer, o senhor acha que o Estado pode aderir a um projeto desses e comprometer, e não pode, de certa forma, comprometer esse equilíbrio fiscal que ele tem mantido a meio a duras penas nesse momento difícil da crise econômica? Eu acho que não só deve aderir, como pode aderir, deve aderir, certo? Nós precisamos entender que o Estado de São Paulo é a locomotiva do país. Nós temos que tentar organizar para que o goiano fique em Goiás, que o mineiro fique em Minas, que o norte fique no norte, entendeu? Para a gente poder fazer um desenvolvimento regional do país. Essa é a minha visão. Nós temos que fazer a reforma tributária, vai colocar cada estado no seu lugar para poder fazer as coisas corretas. O que está muito ruim no país é o tamanho do estado. Precisa enxugar. O estado não pode consumir tantos recursos como está consumindo. Nós temos que enxugar o estado. Nós temos que fazer uma reforma e uma regulamentação da estabilidade do funcionário público no país. Se você fizer uma estabilidade, se você fazer a reforma que precisa ser trabalhista também, você com metade do pessoal que está hoje, você toca o Estado. Nós precisamos colocar, às vezes, numa mesma função, 3, 4 pessoas para produzir. Então tem de fazer como se fosse uma empresa. Nas minhas empresas de São Paulo, todos trabalham. Por quê? Porque tem a CLT. Se não trabalhar, eu demito. Meu gerente troca. E tem de fazer assim também no Estado. Do jeito que está o Estado, você cada vez mais se coloca gente dentro do Estado para fazer o mesmo serviço. A pessoa até prestar o concurso, ela produz. Prestou o concurso, ela reduz a produção, a sua produtividade. Isso é uma realidade. Isso todos falam. É lógico que tem as exceções. Muito pequena, mas tem. Mas a gente precisa fazer uma reforma também no Estado. O Estado está muito grande. Eu vejo lá pela minha cidade, minha prefeitura de Pirassununga. O prefeito que entrou começou a enxugar. Começou a sobrar recurso. E começou a enxugar, a máquina começou a produzir. Com menos 200, está produzindo mais que quando estavam os 200 trabalhando. Então, essa coisa é fatal na administração. Enxugar a máquina, principalmente o Estado, a União, é necessário fazer isso aí. Por que trabalhar desde as 9 da manhã até as 9, 10 horas da noite? Para que isso? Trabalha da meio-dia às 6. Por que pagar hora extras que o governo federal paga exorbitância? Quando eu fui aqui quarto secretário, e o Arlindo era presidente, nós terminávamos toda a sessão às 7 horas da noite. No período nosso, nós não pagamos uma hora extra. E a casa está aqui funcionando. Normalmente, nós enxugamos. Nós tínhamos 300 deputados morando em hotéis, com 300 apartamentos fechados. 900 mil por mês nós pagávamos. Trouxemos todos para o apartamento. Economizamos 900 mil por mês. Por mês. Era 3 mil cada um morando em hotel. Então, esse enxugamento da máquina vai evitar isso que o Alcir colocou. A indústria sair daqui para lá, por quê? Porque ele vai ter recurso para botar energia no bairro tal, ele vai ter recurso para poder fazer a infraestrutura, ele vai ter recurso para dar incentivo. Não dilui na máquina. A máquina é voraz, a máquina come muito. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a guerra fiscal com os deputados Nelson Marcheselli, do PTB de São Paulo, e Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Deputado Isalci, o presidente Temer vetou alguns dos artigos da proposta do Congresso.
obedecendo a um pedido do Ministério da Fazenda, que estava vendo que o governo federal estava perdendo arrecadação aí com essa guerra fiscal também. E o senhor, como é que o senhor vê essa questão e qual foi a questão envolvida aí, por favor? É evidente que nós vamos começar a trabalhar para derrubar o veto, porque é uma coisa esdrúxula, porque o que está sendo vetado é exatamente o imposto referente à anistia da guerra fiscal. Então, os incentivos que estão sendo perdoados, a Receita Federal, né, quer que paga o imposto de renda, o PIS e o COFINS, que é a área federal. Talvez faltou também a medida, a questão burocrática, né, que é o peso disso, quanto é que foi para você poder... Mas eu acho que isso aí, um debate maior, nós vamos conseguir reverter. E de fato, é porque o que acontece? Quando a União também dá incentivo, e foram dados muitos incentivos fiscais, ela acaba prejudicando o Estado e o município, porque quando você diminui a arrecadação, no caso do IPI, por exemplo, isso reflete na repartição dos estados e municípios. Então, isso aí acontece a mesma coisa agora. Como o incentivo é do Estado, evidentemente que sobre isso reflete na União. Então, essa parte da União é que está sendo questionado nesse veto, que nós vamos discutir com o governo, tecnicamente. Isso aí é uma arrecadação fictícia, isso não vai ocorrer, por mais que o governo queira botar isso como perspectiva de recebimento, isso não vai acontecer, isso aí só vai trazer mais insegurança, porque não é o caso do DF, mas em outros estados, isso vai trazer realmente insegurança. Nós temos que debater, vamos convencer, até porque já foi debatido aqui no Senado, na Câmara, foi aprovado, então não deveria sofrer, mas é uma questão técnica que eu acho que nós temos que enfrentar e resolver. Mas olha, como foi dito aqui, o Marquesari falou muito bem, né? O que nós estamos precisando hoje, as pessoas precisam entender que é o setor produtivo, empresarial, é que recolhe os impostos. É evidente que o contribuinte é que paga, mas quem recolhe o imposto são as empresas, quem gera emprego são as empresas. Nós não podemos deixar acontecer o que aconteceu, né? As empresas estão sendo tributadas, estão na marginalidade em função da carga tributária, da questão trabalhista, né? Hoje muitas pessoas, mais de 13 milhões na informalidade terceirizada. Então, precisa ter uma reforma do Estado, uma reforma trabalhista, uma reforma agora tributária, que é fundamental, porque a reforma tributária ameniza muito essa questão da guerra fiscal, né? Traz o equilíbrio, porque é óbvio, São Paulo está consolidado, é um Estado-país, né? Um Estado que é a locomotiva do Brasil. Agora, você tem que levar em consideração que lá no Acre, lá em Rondônia, as condições são diferentes. Nenhum empresário, nenhuma empresa automobilística vai se instalar lá em Rondônia ou lá no Acre, não é? Se não tiver incentivo, se ele não tiver um terreno, se os impostos não forem melhores do que aqui, porque lá não tem infraestrutura, não tem mão de obra qualificada, então, em determinados lugares. Então você tem que ter justiça tributária. Isso chama de guerra fiscal, isso não é guerra fiscal, isso chama justiça tributária. É você dar aos estados a mesma condição. Por exemplo, eu não vou poder, Brasília não vai poder dar o incentivo de São Paulo, não tem nenhum problema. Tem que ser da mesma região. Então quem vai competir com São Paulo lá, que vai poder dar os mesmos incentivos? Minas Gerais e a região do Sudeste, né? O Nordeste não vai poder competir com São Paulo, então vai poder competir com o estado do Nordeste. Então é por região. As 5 regiões, dentro da região você pode dar o mesmo incentivo praticado, né? E nas mesmas condições, você não pode. E, inclusive, quem já tem um incentivo não poderá usufruir desse novo incentivo se o incentivo anterior for pior. Tem que manter o que era antes. Isso aí realmente foi para respeitar o direito adquirido, porque você também não poderia agora, nesse momento, não tem mais incentivo nenhum. E a empresa que se instalou, né, em função do incentivo, daqui perder esse direito adquirido. Então, é justiça social, isso foi um ganho muito bom para a sociedade. No primeiro momento pode ter algum reflexo pequeno em alguns estados, mas foi bom para o Brasil e foi bom, em especial para o DF. Estou muito feliz para o DF. Deputado Nelson Marquesari, o senhor acredita nesse veto aí contra esse pedido do Ministério da Fazenda de garantir a arrecadação federal? Acredito porque eu acho que o Ministério da Fazenda errou. Ela vai tributar aquilo que vai ser dado, se vai ser retirado o incentivo. Incentivo não se tributa. Incentivo é incentivo, certo? Você pode dar um incentivo menor sem tributar. Agora eu vou dar um incentivo maior, eu vou tributar, então eu estou dando ele menor. Agora, o que vai resolver todo o problema é a reforma tributária. Sem querer te interromper, mas também é o seguinte,
foi dado o incentivo. Isso não foi para o bolso do empresário. Isso aí foi reduzido o custo foi menor. Então, o empresário não arrecadou esse incentivo. Não tem por que agora pagar um imposto sobre uma coisa que não arrecadou. Essa é a mesma história da emenda. Quando fala, deu tantos milhões de emenda para o deputado Marquiselli. Não deu para mim. Eu indiquei os municípios todos, deu para o município. A emenda vai para o município. É a mesma coisa. E é positivo, É positivo isso aí. É emenda positiva. Então, o que nós temos de fazer é uma reforma tributária, enxugar o Estado o máximo que puder e fazer uma reforma tributária que cabe à guerra fiscal, tem incentivo para poder trabalhar, produzir, mas o Estado está muito gordo, precisa emagrecer. Agora, com relação à guerra fiscal, no sentido, vamos esquecer essa palavra, mas existe uma questão que esse projeto, que essa lei modifica, de certa forma se garantia uma igualdade federativa com o poder de veto do CONFAS. Né? O Conselho de Secretários da Fazenda, sempre a exigência de unanimidade garantia um certo equilíbrio entre todos os estados. E isso foi quebrado. Com essa lei, 2/3 bastam, ou um terço da regional. Os senhores acham que isso pode afetar o equilíbrio federativo? Não, mas essa visão, só para você ter uma ideia, essa visão da unanimidade do CONFAS, eu sempre fui contra. Certo? Eu sempre fui contra isso aí. Alguém já disse, acho que Nelson Rodrigues, toda unidade é burra. Parece que tem um negócio de alguém disse isso, né? Um secretário, um só, segurava tudo. O país todo, não tem sentido. O país inteiro, não tem sentido. Se ele me falar a maioria... Em geral era de São Paulo, não era? Geral, sempre. São Paulo, Rio, Paraná, entendeu? Sempre tem um. Então não pode, a unanimidade aí não pode ser feita em hipótese nenhuma. Pode se exigir 2/3, entendeu? Não, a lei agora vê assim, 2/3 do Conselho, do Conselho, 1/3 da região, ainda tem que ter isso. Na região tem que ter também 1/3 do secretário. E mais importante nessa lei também é a transparência. Porque, veja bem, no Brasil todo, basta ver o Rio de Janeiro, tem vários incentivos de gaveta, que ninguém nem sabe, mas está lá na gaveta. Eles davam incentivo assim, de qualquer jeito. Agora não. Essa lei determina muita transparência, tem que estar registrado no CONFAS, tem que ter publicação, está no portal. Exatamente. E se não tiver cumprido esses requisitos todos que está na lei, que está bastante claro isso, isso poderá ser cancelado e punido as empresas. Né? Então, acho que foi muito bom. Penalizado. O senhor acha, a unanimidade, o senhor acha que paralisava alguns setores? Não tenha dúvida nenhuma. A unanimidade no CONFAS segurou grandes projetos. Vou te citar um exemplo. Todas as indústrias de automóveis ficaram todas elas em São Paulo. Uma só que foi para Minas, agora que está levando um pouco os interesses. Mas contrário à lei, quer dizer, contrariando a lei. Então, você está forçando a barra para que as pessoas inflijam a lei. Por isso que essa casa já tinha que ter feito isso há muito tempo. O Supremo está esperando isso há muitos anos. Não se pode ter unanimidade. 2/3 sim, mas unanimidade não. Bom, a gente quase tem uma unanimidade hoje aqui. Muito obrigado, deputado Nelson Marquiselli. Muito obrigado, deputado Saci Lucas. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Você também vai nos encontrar no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.